Olá a todos, estamos no 24º Dia do Orgulho Pagão. Meu nome é Bruno, estou aqui com a Rowena e com o Carlos para a gente falar um pouquinho sobre o druidismo aqui no nosso stand do CBDRC. E tá um dia assim incrível, com palestras incríveis, cheio de entrevistas bacanas e vamos conversar um pouquinho, né? Como o druidismo surgiu na sua vida, porque para as pessoas para te conhecer um pouco, Carlos, da sua trajetória, como que o druidismo apareceu para você, o caminho que você segue. Comenta um pouquinho pra gente, Carlos, por favor. Assim, na verdade, eu sempre me identifiquei uma criança, aquela criança que já pegava umas comidinhas, fazia pequenas oferendas num buraco sem que ninguém soubesse, e eu escondia aquilo com uma tampa de telha, casco de telha, e eu sempre olhei. Meu pai me levou a primeira vez para um campo de futebol, que eu queria que eu fosse ver os jogos de futebol para ver se eu me tornaria um jogador de futebol. E eu virei de costa para o campo, vi uma árvore imensa e fiquei chamando meu pai para ele ver o tamanho daquela árvore. Então assim, eu me identifico que esse amor pela natureza, observar a natureza sempre fez parte da minha vida. E claro, aí entre várias coisas que eu vou pular para que não fique uma coisa gigantesca, porque a gente como brasileiro vai tomando contato com muitas tradições, né? Com as tradições de matriz africana maravilhosas, que até hoje permeiam minha vida, uma série de práticas místicas brasileiras. Mas em 1994 eu adentro para o Colégio Druídico do Brasil, porque através de uma revistinha que pouquíssimos vão lembrar, chamava Revista Destino, ela trazia matérias de vários grupos, era uma revista séria, né, da época, e ela trouxe um grupo que era de Niterói, que era do Colégio Druídico do Brasil, que foi fundado por Laqueses, né, o saudoso Derulug. E aí eu adentrei para o druidismo. Assim começou minha trajetória. Rô, compartilhe um pouco com a gente também um pouco do seu começo no druidismo, para quem não conhece, para quem não sabe, para quem está começando. Eu acho legal a gente começar essa conversa para quem está também, né, de fora, começar e a gente entender um pouco do caminho de cada um, né? Então, é um prazer estar aqui novamente conversando com pessoas tão queridas, um evento incrível, onde a gente tem essa oportunidade de interagir com tantas diversidades dentro do nosso caminho druídico, com várias tradições. Eu conheci o druidismo antes mesmo de saber que eu estava praticando o druidismo, porque intuitivamente eu também tinha essa busca desde muito cedo, esse contato com a natureza, com as árvores, mas chegou um momento na minha vida que nada mais fazia sentido. E eu tinha uma saudade imensa de algo que eu não sabia quantificar, qualificar, de algum lugar onde eu tivesse um reconhecimento da minha alma, um pertencimento. E foi quando eu comecei a buscar esses caminhos, vamos dizer, fora das tradições comuns, né, do meio comum, e eu descobri o druidismo através da bruxaria. O primeiro contato foi através da bruxaria. Só que não fazia muito sentido para mim. Era algo que eu queria algo a mais, além, um contato maior. E foi quando eu conheci um grupo druídico em Atibaia, e de origem britânica. E aí eu tive o primeiro contato com a divindade que me apadrinhou, a Rhian Rod. Então foi uma forma muito natural, muito intuitiva, e a partir dali eu comecei a estudar e vivenciar o druidismo diariamente, né, desde 2004. Então nós estamos dentro dessa caminhada no druidismo. Gente, é muito especial estar aqui hoje do lado dos dois, porque assim, é o druidismo, um dos pilares, os dois aqui, o pai e a mãe, né? Do druidismo, a responsa. É muita responsabilidade, muita. Porque a gente acha assim, ninguém busca uma espiritualidade porque está bem, né? A gente sempre vai buscar porque não está se encontrando nas religiões tidas tradicionais. E essa questão de sentir esse chamado, essa busca, é algo que é vivencial. Cada um vai se identificar. Não tem como a gente
falar, olha, você tem que fazer isso ou aquilo. Isso é muito, muito particular. Mas quando a gente consegue encontrar os afins, né? Aí a gente entende que nós estamos no nosso caminho de volta para casa. Trazendo para esse contexto, né, para o nosso caminho, como é importante a gente entender, estudar as lendas, né, e o nosso caminhar. No sentido da Awen, o que você tem para ensinar, Carlos, para falar um pouquinho, para a gente compartilhar com a gente um ensinamento de como a gente pode trazer essa Awen para o nosso cotidiano? Que nem você mora no interior do estado de São Paulo, tem a sua vida como professor. Compartilhe um pouquinho pra gente dessa experiência pro brasileiro, né? Trazer um pouco disso. Eu parto de um princípio que, assim, uma das bases do druidismo, eu sempre evoco isso quando a gente está lá em grupo, que uma das bases é se harmonizar com o solo que o acolhe. Isso é uma máxima druídica. Então, a gente até fala, né, dos três ancestrais também, os quais fazem parte de todo praticante de druidismo. Os ancestrais da terra em que você está, os ancestrais de sangue que te pertencem e os ancestrais da sua tradição espiritual. Dessa forma você vê que, por exemplo, nós brasileiros temos uma avó preta, uma avó indígena, uma avó europeia. Só aí já faz com que a gente observe a natureza, a nossa própria natureza, de maneira muito diversa e muito amorosa. E aí, é lógico, imediatamente uma base mais evidente ainda do druidismo é olhar a natureza. Né? A gente tem uma máxima do Phileas Lebesgue, druida da Bretanha francesa, que é a parte da onde inicialmente vem a minha tradição, que diz assim, né? Para seguir druidismo é preciso ter um olhar claro que saiba ver a natureza. Um coração simples, capaz de senti-la. E um espírito reto que ouse segui-la. Então, separando para pensar isso, por exemplo, eu moro num sítio, mas na minha escola tem uma árvore, no apartamento do meu amigo tem um vaso, tem um encanamento que passa um dos elementos primordiais do universo, passa água. Então, a partir do momento que você está atento, com observação, você começa a se conectar com tudo, com a essência para além da matéria que ela possui. Porque o que é a Awen, quando você pergunta? É você conseguir abrir os seus canais para conquistar essa divina inspiração. Porque Awen, né, é a suprema inspiração que pode vir e te banhar, te possuir, inclusive, te abarcar. E aí você e o todo, ou o universo, ou uma divindade, passa a comungar coisas que te torna uno naquele momento. Então, para você viver Awen, você tem que estar com esse olhar, você tem que conseguir respirar diante de uma situação, diante do encanamento, como eu disse. Você tem que conseguir. E é isso, pouco a pouco, te abre. Magia no dia a dia, né? Eu vejo que, claro, um ritual é maravilhoso, só que o ritual está lá, o arauto está com o cajado, a trompa soa, os deuses são invocados. E isso torna, claro, assegura mais ainda que essa Awen todos estejam na condição de recebê-la. Porém, não pode ser só esse dia. Você tem que estar, na hora do conflito, escutar o Bem-te-vi que gritou, Bem-te-vi! E que te faça, na hora de alguém estar te falando alguma coisa que ia te colocar em conflito, você tem que conseguir deixar espaço para ouvir esse Bem-te-vi que vai gritar nessa hora. E você recua um passo e não entra no conflito. Não entra naquela energia, né? Aí você está vivendo a Awen como parte da sua vida. Né? Essa sintonia, a gente costuma dizer que é o olhar do druida, em observar essa natureza externa e interna, onde a gente comunga esses elementos. E essa Awen eu diria que é a paz, a gente ouvir essa paz interior, a gente se conectar com esse fluxo divino. É fácil? Não. O nosso druidismo ele é feito de erros e acertos, porque nós estamos construindo essa espiritualidade no nosso dia a dia. Só que nós somos um povo muito inspirado. Naturalmente, nós brasileiros
temos essa abertura para a espiritualidade muito grande. Então, as divindades se manifestarem no sentido poético, inspirativo, é muito fácil, né? Até mesmo na própria natureza. Só que é um treinamento diário desse olhar, desse ouvir o pássaro, dessa conexão e essa ligação com essa alma e com essa inspiração divina. Eu digo que é uma espiritualidade que tem começo e não tem fim, nunca, porque a gente está sempre aprendendo. A gente inicia, mas sempre tá iniciante, né? A gente é iniciado, mas continua iniciando. Por mais que a gente tenha a base da mitologia, seja galesa, irlandesa, gaulesa, nós temos que traduzir isso para o nosso dia a dia, né? Isso para a nossa terra, Brasil, e ao mesmo tempo buscar esses ensinamentos para que a gente nos tornemos pessoas melhores, para inspirar outras pessoas também. E não é fácil, né? Porque nós somos seres humanos, né? Estamos sempre, e nós cultuamos divindades bélicas. Sim. Então a gente tem que aprender que nós agora não precisamos falar em nome da guerra, e sim em nome da paz. Sim. Porque já foram os tempos, né, em que a gente precisava empunhar uma Interna, essa daí, tudo bem que a gente trave para se tornar cada dia melhor, mas essa outra já não tem sentido. Aí nós somos os mediadores da paz. Essa guerra interna eu acho extremamente positiva quando a gente quer eliminar ego, eliminar os nossos defeitos. Eu acho que todo mundo está aqui para aprimorar e sermos pessoas melhores, né? E aí entra a tríade moderna, né? De cure a si mesmo, cure a família e cure o planeta. Né? E pegando esse adendo, né, eu gostaria de pedir uma gentileza do Carlos, uma gentileza da Rowena, tocados pelo esse espírito da Auen, para trazer um conselho para quem está iniciando no caminho, um conselho da sua tradição, um conselho da sua tradição, do seu grupo, o grupo do Carlos, qual que é o nome, Carlos, do grupo? É o Querrente Carantês. Grupo da Rowena. Caer Fidremedoshi. Gostaria então de pedir um conselho espiritual para trazer uma iluminação para quem está começando, para quem está no caminho, sente essa dificuldade, às vezes, né, de se conectar com o caminho do druidismo diante de tantas, né, miríades de caminhos espirituais que a gente tem aqui no Brasil. Qual conselho que você poderia dar, Carlos, como dirigente de um grupo, para quem está aqui nesse caminho, estamos se esforçando, dedicando para a nossa vida, para o nosso caminhar? Primeiro que o druidismo ele não tem não poderia ter a ideia de se intitular o único caminho, o melhor caminho, porque se ele observa a natureza, ele já vai reconhecer que somos todos seres diversos, que existem, portanto, muitos caminhos. Então, a primeira coisa, eu acredito que quem vai buscar druidismo, que respire fundo e perceba se é sua essência. Porque o druidismo vai ser o primeiro a abençoar alguém que chegou até ele e se descobriu da Umbanda. E vai receber uma bênção para ir em busca daquilo que é da sua essência, ou de qualquer outra tradição. Passado essa primeira fase, e então se reconhecendo do druidismo, aí eu diria, aquietar o coração e ir em busca de conhecer a si mesmo, a aceitar a si mesmo. Porque você só vai poder viver a natureza se você conhecer a sua própria natureza. E vivemos uma sociedade que vai tentar nos cortar, nos retalhar para encaixar em jeitos e trejeitos que não podem e uns que são aceitos. Então você vai ter que buscar saber quem você é com aceitação. E aí então após isso, primeiro se definiu se é mesmo o druidismo seu caminho. Após isso, definido, vai em busca de saber quem você é. E aí sendo você vai poder viver o druidismo. Perfeito. Obrigado por compartilhar essa luz com a gente. Muito bom estar com você aqui, querido. E você, Rô? Eu concordo plenamente com tudo que o Carlos falou, porque é exatamente isso. É se identificar com aquilo que está na nossa alma, né? Esse chamado. É preciso estudar, é preciso conhecer essa mitologia, mas principalmente se conhecer.
né? Ouvir seu próprio chamado de alma. E aí se reconhecer neste caminho. Buscar essas fontes, né? Nós temos vários grupos, inclusive o próprio Carlos, aqui com o grupo dele, onde temos pessoas que caminharam, trilharam antes de nós. Então essa experiência também passada de boca a boca é importantíssima, para que a gente possa se conectar novamente à natureza. É simples assim, é se reconectar com a natureza. E aí os caminhos se abrem, as tradições aparecem, os deuses também nos abençoam, nos apadrinham, para que a gente possa também trilhar essa espiritualidade céltica. Então, é isso. Agradeço. Se você me permite, até eu queria me dar a mão para a Rovena para dizer uma coisa que porque muitas vezes os meus membros perguntam assim, mas como são os outros druidismos? Porque druidismos são muitos. Existem diversas formas, diversos grupos. Os que têm origem irlandesa, os que têm origem gaulesa, mas seria como famílias diferentes. E poder estar num grupo onde tem diferentes druidismos, mas com uma essência de amor à grande mãe natureza, já faz a gente ser tudo irmão. E isso é muito bom, isso é muito bom. Gratidão por estar aqui. Obrigado, viu, gente? Espero que vocês tenham gostado. Quiserem entrar em contato, vamos disponibilizar para vocês os meios de acesso, rede social. Segue a gente na página do Conselho. E é isso, um abençoado dia do Orgulho Pagão para vocês. Obrigado.